Então, pessoal, essa noite, na verdade é o seguinte, acho que umas 2 semanas atrás já era para eu ter, umas 2 ou 3 semanas já era a minha vez na escala. E aí eu tô protelando na escala. E eu tô protelando isso, né, e por várias coisas que aconteceram. Mas aí essa semana passada, eu fiquei a semana inteira pensando no que falar, né? E não via nada na minha cabeça, porque eu tô passando por um momento da minha vida de muita ansiedade, algumas pessoas sabem, na questão profissional, né? Eu meio que recebi uma proposta de uma empresa em São Paulo e talvez eu vá sair de Curitiba. E isso tem isso tem me oprimido um pouco, uma questão de trazer uma ansiedade para mim e para Elisa, naquela questão que você não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente está aqui há 5 anos, em Curitiba já, e esses 5 anos muitas coisas aconteceram de boas e de ruins. Também muita gente sabe, né, da nossa história por aqui. E aí a semana inteira eu fiquei pensando, falei assim, nossa, eu queria ser muito espiritual para falar de uma coisa super elevada, ter uma palavra na ponta da língua igual o Cris sempre tem, assim, né, uma palavra bem teologicamente embasada, equilibrada e tal, mas eu não tinha. E aí ontem à noite eu estava conversando isso, acho que ontem à noite eu falei isso para quem a gente estava junto, e hoje de manhã me veio na cabeça uma palavra exatamente sobre o momento que eu estou passando. E aí ao mesmo tempo veio toda a palavra assim, e o Senhor, ao mesmo tempo que gerou essa pregação, ele me confortou em certos pontos, né? E aí eu dei um tema para essa pregação que é sobre apóstolos e cegos. Parece que, eu não sei se tem a ver, se alguém consegue relacionar as duas palavras, mas eu vou tentar relacionar um pouco. Porque cego é o jeito que eu tô me sentindo mais ou menos com relação ao meu futuro. Acho que todo mundo já passa constantemente por situações em que a gente não consegue ver o que vai acontecer. A gente vê um monte de coisa. A gente passa constantemente por situações, e o que é constante, eu acredito, na minha vida, pelo menos, não sei se de vocês é assim, mas é que enquanto eu estou passando pelas situações, eu não entendo nada o que está acontecendo. E às vezes é um turbilhão tão grande de acontecimentos que você fica perdido. E nós, como cristãos, é muito fácil nessa hora a gente pôr em dúvida até a nossa fé, as nossas verdades, e começar a se questionar, é isso mesmo? Deus fala lá que não vai faltar nada, e tá começando a faltar coisa que ou vai faltar semana que vem, tá? Você já fica apreensivo, ou várias situações a gente fica cego a respeito disso, né? E aí eu lembrei de uma passagem que está em João 9, eu não sei se alguém já viu no site lá, se alguém teve oportunidade de ler o capítulo todo, do 1 ao 34, mas eu vou ler esse trecho intercalando com algumas coisas. E eu vou ler do 1 ao 12. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu vou parar por aí. É só isso, não, tô brincando. Mas aqui, esse trecho me chama muita atenção há bastante tempo já. Porque a gente vê um cego de nascença, uma pessoa que nunca viu nada na vida, que não estava pedindo para Jesus para igual outros exemplos que a gente tem de milagres feitos na Bíblia, as pessoas estavam clamando, a pessoa foi lá e tocou na orla da veste ou subiu numa árvore. Não, esse cara ele estava ali na dele. Ele era, mais para frente fala que ele era um mendigo, né? Ele estava ali, ele vivia da caridade dos outros, estava largado na rua, e Jesus, o vendo, foi falar com ele. E os discípulos perguntaram: poxa, ele nasceu
cego de nascença, né? Então não foi algo que ele fez mal que causou esse mal para ele. Baseado naquela ideia do karma, né? Você faz algo mal vai acontecer com você. Se faz algo bom vai acontecer com você. Ali não tinha como ser karma, não tinha como ser retribuição pelos pecados, porque o cara nasceu cego. E o interessante é que Cristo fala ali que não, Deus quis que ele nascesse assim para que as obras de Deus fossem manifestas nele. E eu acho muito intrigante esse milagre em especial pelo modo como Jesus faz a cura. Ele cospe no chão, faz um barrinho e passa no olho do cara. Aí ele, não contente, ele fala assim, vai lá naquele tanque que chama enviado e se lava. Alguém pode me responder quando que o milagre aconteceu? Porque eu sempre fiquei me perguntando. O milagre, as células dele começaram a enxergar. Quando Jesus falou, quando ele levanta, quando passa o barro, quando tira o barro ou quando ele vai... 24 horas depois do procedimento. Para que tudo isso, né? A gente tem outras passagens da Bíblia onde o Senhor, com uma palavra, ele cura um cara que estava em outra cidade, lá, outro lugar, né? Um servo lá que estava doente e falava, pode ir que o cara está curado. Para que todo esse processo para uma simples cura de um cego? E eu vejo muito significado aqui nesse trecho, desde do barro até essa parte diferente, quando Jesus fala assim, ó, eu já fiz o barrinho, sujou o olho do cara, vai até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e se lava. Eu não sei quando que foi que o milagre aconteceu. Eu sei que o cara, quando ele lavou, ele começou a ver. Pode ser que o milagre tenha sido feito lá, mas estava com o olho fechado. Quando ele lavou, ele viu. Ele só teve a resposta desse contato com Jesus a partir do momento em que ele obedeceu a ordem de Jesus de ir, ele fez o que Jesus mandou, lavou-se, e ali ele já não estava mais próximo de Jesus. Ele não, depois mostra no trecho que ele nem sabia quem que era Jesus, porque ele não viu Jesus, ele viu só depois. Então, assim, ele não sabia o cara que era, não sabia nada, mas depois que ele obedeceu essa ordem, ele foi enviado, ele foi ao tanque, que significava enviado. Então tem uma significância grande nessa palavra enviado aí. E se lavou, ele começou a ver. Trazendo isso para a nossa vida e para as nossas dúvidas, eu vejo que esse modo de agir, Jesus usa isso muito na nossa vida, né? Porque atualmente, no turbilhão que eu estou vivendo, eu não consigo falar assim, é isso que Deus quer para mim. É isso que vai acontecer. Mas, olhando para situações passadas que eu já vivi, hoje eu consigo entender toda a situação que eu já vivi, que na hora era um turbilhão também, eu olho para trás e eu falo, poxa, eu entendo isso agora. Recentemente, umas 3 semanas atrás, eu e Elisa fomos para Campo Grande visitar a minha cunhada, meu sobrinho, que nasceu. E a gente passou por Londrina, e eu morei 7 anos em Londrina. E aí, passando por lá, a gente ficou 2 noites lá, eu lembrei de muita coisa boa que eu vivi. Eu vi assim, tipo, ali eu tava passando, eu lembrei de todas as situações terríveis que eu passei lá, todas as boas, e eu consegui olhar para trás e falar assim, puxa, eu entendi o que Deus queria comigo ali. E eu, de certa forma, cumpri o que Deus queria comigo ali. Nada, não tô falando na parte, tipo, uma parte mística ou tudo assim, mas aqui nesse cego, a vida dele foi criada, foi moldada daquela forma, cego, com erro, para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Então ali no período que eu passei em Londrina, eu acertando ou errando, Deus conseguiu se manifestar de certa forma na minha vida. E hoje, só depois que muitos anos, 5 anos depois disso, eu consigo olhar para trás e ver isso. Eu consegui enxergar. Então, o primeiro ponto é esse, assim. Eu acredito que Deus escolheu um modo de trabalhar com a gente, de trabalhar em nós, em que, muito mais do que certezas, Ele vem nos dar direções. Ao invés de apenas falar assim, ó, vai nisso que essa é boa. Ele, às vezes, ele é muito mais sutil do que aquele Deus que precisava ser
como fala? Esplendoroso no Antigo Testamento, que precisava aparecer em sarça, pegando fogo, ou com um trovão no meio de uma montanha, escrever em pedras com raios lá. Hoje, Cristo ele resolveu falar pra gente de maneiras muito mais sutis, querendo que nós vivenciemos o caminho, a transformação. Porque a transformação, como a gente falou, eu não sei quando vai acontecer. Eu não sei se é quando Deus me dá um direcionamento, me dá uma ordem, ou se é quando eu levanto e obedeço Ele, ou se é só lá no final, depois, que vai vir a transformação na minha vida. Entretanto, eu sei que ela vai acontecer. E eu sei que esse processo, aqui no caso do cego, levantar do lugar que ele estava, ir até o poço. Pra gente é fácil falar, levanta e vai lá, mas para um cego, não sei como que é, eu nunca fui cego. Ele pode te dizer. O Mário já foi? Foi. Então, para esse cego, ir até o poço é um processo mais complicado do que para mim, certo? Ele achar esse poço, onde estava esse poço, e ir lá e se lavar. Então, o processo, Deus quer que a gente passe por esse processo e curta passar por esse processo, e entenda que Ele não nos abandonou e que às vezes esse turbilhão que a gente está vivendo é porque Ele precisa que lá na frente a gente expresse as obras dele, as obras de Deus, de uma certa maneira. Se a gente vê isso agora, a gente corre um grande risco de escapar, ou de querer dar palpite, ou querer interferir no caminho que Deus estabeleceu. Por isso Ele nos oculta o destino e nos mantém cegos, mas mesmo assim nos sustentando com aquela esperança de que tem algo ali, a gente vai ver se a gente chegar lá. E nos manda por esse caminho, né? E aí eu me senti bem feliz assim por ver que, apesar do desconforto que a gente passa na nossa vida, se eu olhar para trás, todos os desconfortos que eu passei produziram algo bom no final, sabe? Até hoje eu não tive, por pior que seja a minha experiência de vida que eu passei, ela me produziu alguma coisa boa, alguma coisa útil para minha vida hoje em dia. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar, né? O segundo é com relação a essa palavra enviado. Porque aqui nesse trecho, ele usa a palavra, ele fala, vá até o tanque de Siloé, entre parênteses, isso está no original, que quer dizer enviado, fecha parênteses e continua o texto. Aqui, o tradutor para o português resolveu traduzir essa palavra enviado e não deixar ele em grego, certo? Como todo bom tradutor, né? Traduzir palavras de uma língua para outra é a sua função. Função principal. É a sua função principal. Ele aqui, nesse trecho, o João Ferreira de Almeida foi bem feliz ali. Hã? Traduz também, não é? O problema é essa palavra. Algumas pessoas já sabem que eu tenho um problema com essa palavra apóstolo, né? Porque apóstolo, a palavra apóstolo, ela não quer dizer nada mais nada menos do que enviado. Não é a mesma palavra literalmente aqui, mas é a mesma origem. Ela tem a mesma origem dessa palavra aqui. Aqui é apestalmenos e lá é apostolon. Quer dizer a mesma coisa, a diferença é aqui enviado genericamente e apóstolo é você foi enviado. Tem uma indicação de uma pessoa específica ali. Então, se eu sou um apóstolo, é porque eu fui enviado. Tá, e por que o cara lá não traduziu apóstolo como enviado? Imagina se lá, quando Paulo fala, no trecho que ele fala, porque Deus estabeleceu uns para enviados, outros para ensinar, outros para cuidar do rebanho. Há muita confusão com essa palavra apóstolo e ela se tornou uma palavra muito cheia de significados que ela não tem na palavra. Por causa da nossa religiosidade, por causa da nossa necessidade de tornar as coisas de Deus palpáveis a nós e sob nosso controle. Esse caos, esse turbilhão que Deus escolhe pôr na nossa vida e que a gente não entende, que a gente não vê até que acabe, até que seja concluído, o ser humano deu um jeitinho para falar assim, poxa,
Eu não posso viver nesse caos, né? Como que eu vou ensinar as pessoas se eu viver nesse caos? Então a gente começou a estabelecer coisas e ali uma má interpretação do meu ponto de vista, pode ter outros pontos de vista aí, mas é que aquela não tradução causou uma coisa na história da igreja no Brasil especificamente, em que a gente dá um peso muito grande para a palavra apóstolo, e algumas pessoas até a traduzem erroneamente como um enviado de Deus ou algo super especial, reservado para pouquíssimas pessoas na atualidade. Então, tem pastor, tem bastante, mas apóstolo é um cargo acima do pastor, ou acima do presbítero ainda, ou acima do bispo, né? O apóstolo é o bambambam. E aí o que acontece é que hoje em dia muita gente se auto-intitula apóstolo, fala que é apóstolo porque recebeu um encargo de Deus, às vezes genuíno mesmo, recebeu um encargo de Deus para ser enviado em alguma missão específica, e se autodenomina, toma essa palavra como um cargo que não existe. Não é um cargo isso, mas sim uma função, mas sim uma condição de enviado. E por que eu estou falando isso? É para destruir a figura do apóstolo? Não. É para mostrar que todos nós somos enviados. Essa palavra não é um verbete exclusivo de grandes homens da fé, grandes homens que não tinham pecado, que não erram e que podem carregar a bandeira de Cristo para os confins do universo. Não, porque a vontade de Jesus Cristo, quando ele deixou o evangelho para nós, é que todos nós fizéssemos discípulos em todas as nações, pregássemos o evangelho. Ou seja, quando Cristo envia a todos nós, o que ele faz de todos nós? Apóstolos, certo? Enviados. Isso é legal observar isso nesse capítulo 9 de João, porque um mendigo, cego de nascença, que vivia de esmolas, que estava abandonado pela família, ele foi enviado. E aqui, se a gente continuar o texto, eu vou continuar o texto aqui para a gente ver por que esse cara foi enviado até o tanque de Siloé e começou a ver. Vou ler o relato aqui do 8 ao 34. Então, acabou lá, né? Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Então, ele mesmo dizia, sou eu, a partir daí. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não se guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, terceira vez, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí ele falou, que é profeta. Terceira resposta que ele dá ali, que ele é inquirido. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é esse o vosso filho que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. E por quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, idade tem, interrogai. Os pais até também, resolve esse problema com ele aí que não é comigo não. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disse, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu imagino esse cara saco cheio desses fariseus, né? Pô, cara, eu não sei se é pecador ou não é, eu era cego, eu tô vendo, olha isso.
Isso vocês não estão dando crédito. Vamos lá. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, eu já vos disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura vocês também querem tornar-se seus discípulos? Ainda... Percebe a treta, né, cara? Treta has been planted. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem. Nisso é de estranhar que vocês não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E os expulsaram. Para o cego, bastava ver, não é? Para o cego ali naquela situação, para ele, por mais que o motivo dele fosse egoísta, vai lá que você vai ver. Poxa, eu quero o meu bem, eu quero ver, lógico. Ele foi. Independente do motivo do cego, olha o diálogo que ele foi exposto aqui depois. E depois continua, tá? Porque Jesus encontra ele e fala, ó, foi eu que te curei. E ele aceita Jesus como o Senhor dele e segue Jesus. Mas o Senhor falou, ó, não fala pra ninguém aí, pô, boca miúda aí e tal. Mas então continua essa ideia. Mas através da vida desse cara, desse mendigo miserável que estava jogado pedindo esmola, o tanto de dúvida e medo e respostas que apareceram no meio daquela comunidade, percebe que até os fariseus acabaram até xingando, cara, teve treta assim, sabe? Foi uma coisa forte para aquela comunidade o fato daquele cara ter sido curado. Então, nesse sentido, Deus foi expresso através daquele cara. Não de uma maneira que a gente está acostumado, uma maneira milagrosa e religiosa, mas ali, através de uma discussão que fosse, os fariseus tiveram a sua fé posta em xeque. Aquela questão de ele não é o Messias, poxa, o cara mandou na lata, não tem o que falar. Tanto que eles acabaram falando, expulsa esse cara daqui. Quem que é você para falar isso de mim? Deram carteirada. Percebe o poder que a obra que Cristo tem na nossa vida, ela tende a alcançar as pessoas e incomodar as pessoas. E de certa forma, todo incômodo gera uma transformação. Pode gerar uma transformação. Quando a gente olha para a nossa vida, é difícil a gente ver esses turbilhões como algo em que as pessoas podem olhar para a gente e falar assim, poxa, o que está acontecendo? O cara está todo... Mas tem algo intrigante nele, ele está mudando a vida dele, a vida dele está uma merda, mas ele está mudando, ele quer ser bom, ele quer ser transformado, as atitudes dele mostram outra coisa. Eu estaria muito diferente, eu agiria diferente nessa situação. Indiretamente, quando a gente está passando por essas situações, o Senhor, ele usa essas situações para honra e glória do nome dele, né? Isso torna cada um de nós um apóstolo. Não a capacidade de você ser um grande homem de Deus, mas um apóstolo é um enviado. Aquele que, por um motivo, saiu de um lugar e foi para outro, saiu de uma condição, saiu de uma situação cômoda e foi para outra condição não cômoda, mas através daquela pessoa, Cristo pode ser expresso num contexto de uma cidade, no contexto de uma comunidade, no contexto de um grupo. E aí, para finalizar, eu lembro do exemplo de outros dois apóstolos. Um que praticamente, quando você fala apóstolo, vem no nome na tua cabeça, que é Paulo. Né? Paulo, sim, foi tornaram ele, né? Mas foi o Superman da fé aí, porque de um assassino de cristãos, um perseguidor e assassino de cristãos, que concordava na morte de Estevão lá, no apedrejamento de Estevão, guardava... Pô, quem quer guardar roupa aí para ficar mais
livre aí, para não sentir calor enquanto apedreja esse maldito cristão aí. Enquanto um cara que apoiava a morte de cristãos, ele passou a ser um cristão nato que apanhava por ser cristão. A gente tem essa noção de apostolado religiosa, muito do que falam de Paulo. Mas se a gente for ver o começo de Paulo, ele também era cego. O modo em que Deus tornou ele, Paulo, um perseguidor, Saulo, um perseguidor, em Paulo, um pregador, foi deixar ele 3 dias cego. Imagina toda a lógica que Paulo tinha na sua cabeça, que Saulo na época tinha na sua cabeça. Ele era um cara muito estudado, um cara com doutorado em farisaísmo lá, criado aos pés do maior mestre da época. É um cara cheio da teoria, que no caminho de Damasco, lá andando, caiu do cavalo. Não caiu do cavalo, né? A gente não sabe, né? Fala que ele caiu por terra. Fala que caiu por terra. Ele caiu por terra e ficou cego por 3 dias, sem saber o que estava acontecendo ao redor dele. Sabendo que aquele cara que ele estava perseguindo falou com ele e fez ele ficar cego. E ele só deixou de ser cego quando um outro personagem apareceu e que também foi enviado, que era Ananias. Ali em Atos 9, eu não vou ler para não tomar muito mais tempo, mas em Atos 9 mostra a conversão de Paulo, falando disso, e a partir do versículo 10 até o versículo 18, mostra Ananias, que era um cristão, um irmãozinho ali no meio da comunidade, que não se destacava como Paulo, como um príncipe dos fariseus. Ele era da média ali, sabe? Era um bom homem, tinha boas atitudes. Depois Paulo dá testemunho no capítulo 26 sobre a índole do Ananias, mas ele era aquele cara ali. Até que Jesus apareceu para ele e falou assim: Ananias, eu preciso de você para uma missão. Vai até tal lugar, uma rua que se chama Direita, e vai encontrar um cara que chama Saulo. E ali você vai pôr a mão no olho dele e ele vai começar a ver. E o Ananias já tinha ouvido falar desse Saulo. O quê? Saulo the Christian Killer. Ele falou assim: Senhor, você tá doido? Eu vou chegar lá, esse cara vai estar com a faca na mão. Já viu? Já viu? Dava para entender o que Deus estava fazendo? Não dava, mas o Ananias, ele obedeceu ao que Deus falou para ele, ao que Jesus falou para ele. E aí eu pego pensando assim, que na hora que o Ananias foi lá e encontrou o Saulo, ele devia estar cagando de medo. Mas foi lá, pôs a mão sobre o olho, caiu 2 escamas do olho do Saulo, e aí ele falou assim, aí o Saulo falou assim: meu, o que eu faço agora? Ele falou: agora você recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome desse cara que você perseguia. Falou aquilo, tá. A partir daquele momento não tem nenhum mais contato descrito na Bíblia do Paulo, nesse momento, com o Ananias. Imagina o Ananias ouvindo falar do Paulo pregando na Galácia, pregando no não sei aonde, e peitando Pedro em Jerusalém, e fazendo isso e fazendo aquilo, e falando assim. Imagina o Ananias durante o processo, ele não estava vendo nada. Mas depois, anos depois, com certeza ele deve ter olhado para trás e falado assim: poxa, se eu não tivesse obedecido a Deus naquele momento, tivesse dado o aval para o meu medo, para a situação de até o risco de morte que eu estava correndo, segundo o senso comum ali, isso tudo talvez não fosse possível. Deus ter usado Paulo dessa maneira. Então, um apóstolo que não é mencionado ali é um Ananias, um enviado que não é mencionado muito, que não é dada a importância de Paulo, assim como esse mendigo aqui, que também deu testemunho, era esse tal do Ananias. Então, os pontos, o que eu tenho visto na minha vida e o que eu tenho visto na nossa comunidade nos últimos 2 anos que eu tenho convivido aqui, é que muita coisa eu consigo olhar para trás e consigo entender que Deus me trouxe aqui para eu viver essas experiências. Eu acredito que vocês também possam olhar para trás, como o Cris falou, esse caminho já está aí há 4 anos, né? A gente andando junto aí. Tem muita coisa para trás que a gente olha e fala assim: poxa, eu entendi por que tal coisa aconteceu. Mas tem muita coisa que a gente olha para frente e fala assim: puxa, eu não sei por que isso está acontecendo. Entretanto,
eu tô muito feliz. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 10 anos. Na minha vida, isso em relação à minha família, em relação ao Bruno e Elisa, a Igreja do Armazém. Eu não sei o que vai acontecer. Só que eu não consigo olhar para a história que o Senhor construiu até agora na minha vida, através dessa comunidade, e falar assim, poxa, não vai ter nada de proveitoso, foi só um desperdício de tempo, sabe? Hoje eu posso ver, olhar para vocês, olhar para todo mundo e ver realmente enviados, pessoas que foram enviadas, às vezes de longe, né? Às vezes daqui de uma situação religiosa para esse contexto que a gente está vivendo. Às vezes não sei nem de onde, né? Tem gente que não sabe nem de onde veio aí, apareceu aí, né? Foi ficando. Mas eu consigo ver em cada um de nós aqui um enviado. Alguém que Deus escolheu para que as coisas de Deus fossem expressas. Pelo menos eu consigo ver em cada um aqui Deus sendo expresso. Eu consigo ver muitos apóstolos aqui sendo utilizados por Deus. E independente do que acontecer na nossa vida, a gente tem que ter claro isso para nós. Que se nós fomos chamados, nós fomos enviados, não importa o tanto que você sabe, não importa o que você sabe, não importa se você fala muito ou fala pouco, o que importa é que Deus vai dar um jeito de te usar, se você estiver disposto a obedecer Ele e a ouvir o direcionar dele nessas sutilezas. Ele vai cumprir, vai utilizar as nossas vidas para poder estabelecer o reino dele em todos os lugares que a gente for enviado, né? Solta aí.